Ulisses e os seus marinheiros vaguearam durante 10 anos no mar até chegar a casa. Pelo caminho, várias paragens. Uma delas na ilha de Circe. Aiuto, pista terra. Aiuto, pista gente. Intrigados por um fumo na floresta, alguns marinheiros embrenham-se na ilha e encontram a inebriante Circe. A deusa abre a porta resplandecente e convida-os a entrar na sua casa. Ardilosa, dá-lhes a beber uma droga que lhes tira a memória e, com um toque de magia, transforma-os em porcos. Euríloco é o único que consegue fugir e avisa Ulisses. O herói, ajudado por Hermes, ataca a deusa e obriga-a a desfazer o feitiço. Refeitos do susto, seguem em viagem rumo a Ítaca. Que semelhanças há entre esta história e a realidade dos países em crise? Eu explico. Tal como os marinheiros, também Portugal, a Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha foram transformados nos porcos da União Europeia. Pigs, chamaram-lhes. E tal como estas personagens que viveram 10 anos de guerra e depois 10 anos de viagem, também estes países estão em crise há 10 anos, desde a introdução do euro, e precisam de 10 anos para recuperar e relançar as suas economias. O mais importante, contudo, é que eles podem ser salvos da Circe, ou melhor, da crise. Como? O projeto Ulisses é a ideia. Bueno, a ver, yo era profesor de autoescuela, llevaba 8 años y medio trabajando allí y bueno, pues entonces, claro, a raíz de la crisis la cosa ya no iba tan bien como iba al principio, ¿no? Entonces me bajaron el sueldo de una manera tremenda. La cosa se complicó y bueno, al final me despidieron. Después de 8 años y medio, me llegó un mensaje de texto al móvil de la Seguridad Social diciendo que ya no estaba cotizando. Y luego ya al día siguiente me llegó un burofax diciendo que, bueno, pues eso, que no me presentara ahí, que ya no trabajaba para ellos. Oscar tem 36 anos. Perdeu o emprego em novembro de 2012. Faz parte dos 6 milhões de desempregados espanhóis. Um número equivalente a toda a população da Finlândia e 11 vezes mais que a população do Luxemburgo. Tengo 2 años de paro. Ya he consumido 6, y entonces aquí cobras el 70% de lo que cotizabas, ¿vale? Y a los 6 meses, que me llega ahora, cobrabas el 60%, te bajaba. Pues ellos han dicho, para levantar el país, los parados cobrarán el 50%. Entonces, ¿qué lógica tiene esto? Que los parados si no hay trabajo, si es que no hay. Ellos dicen que es para que nos espabilemos y busquemos más atentamente trabajo. No hay, buscamos y no hay. Y así funciona este país. Espanha era considerada um caso de sucesso económico na União Europeia.
Durante 15 anos, o produto interno bruto espanhol cresceu acima da média da União. Mas o dia 15 de setembro de 2008 havia de mudar a vida de Óscar e de todos os europeus do Sul. Το 2008 ήταν το 1929 της εποχής μας. Ήταν μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση, η οποία οδήγησε στην σταδιακή αποδόμηση του κοινού νομίσματος. Όπως το 1929 ουσιαστικά κατέστρεψε τον κανόνα του χρυσού, το gold standard, που ήταν το κοινό νόμισμα τότε, έτσι και το 2008 ξεκίνησε μια διαδικασία αποδόμησης του κανόνα του χρυσού της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το ευρώ. Και όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, όλο το βάρος της προσαρμογής πέφτει στις ελληματικές χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Ισπανία, βεβαίως όπως η Ελλάδα. Jogadas financeiras de risco e créditos fáceis a taxas de juros incomportáveis criaram a ilusão de um crescimento sólido, até ao momento em que o peso da dívida começou a ser insuportável. O ciclo da dívida é um ciclo relativamente longo, mas simples. Os ricos emprestam aos pobres, os pobres precisam do dinheiro para poder convergir com os ricos. Num momento de crise, os ricos querem o dinheiro de volta, os pobres não podem pagar. The European Union was created at a moment of optimism about economic growth generally, but also at a moment of free market ideology in economics. And so the argument of the architects was, well, you have a central bank that controls inflation, and you have nation states that control their deficits, and then you rely on the private markets to basically adjust. The fact is that is a very fragile way of constructing an economic architecture. It was also roughly what the United States had before 1930, and it collapsed. Para os países atualmente em crise, os anos 90 foram a época das grandes obras públicas, da casa própria, de um carro por família, e pela primeira vez a classe média fazia férias fora de casa. Foram também a era de um acesso mais disseminado à educação, de melhorias salariais e de maior segurança. Quando a crise chegou, foram acusados de viver acima das suas possibilidades. It's preposterous. If the southern countries, if citizens of the southern countries had not been buying excellent German automobiles, then yes, perhaps the southern countries would have less debt, but the German automakers would be much less happy. La burbuja inmobiliaria que se ha creado en España ha sido posible en gran medida porque ha habido inversores alemanes, bancos alemanes que han comprado esta deuda y que han alimentado esta situación. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy compartida en varios niveles que al final tiene nombres y apellidos. Έχουμε φτάσει εκεί που βρισκόμαστε σήμερα για δύο λόγους. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει τεράστια λάθη σε πολιτικό επίπεδο. Διαφθορά, πελατοκρατία, ένα ανύπαρκτο κράτος, το οποίο ήταν υποδιάλυση ήδη στην αρχή της κρίσης το 2008. The tragedy is that in German the word for debt, Schuld, is the same as the word for guilt. And they believe that you have to rid yourself of this guilt. A palavra solidariedade é referida 11 vezes nos tratados da União. Mas a Europa vive como um casal que não confia um no outro. Partilham a casa, mas não as mesmas contas. A construção europeia não está completa, tem sido feita passo a passo e ela é imperfeita. O exemplo mais claro disso é o euro, que foi feito pela metade e não tem os instrumentos, em particular os instrumentos de dívida federais, que nos permitam sair disto. As dívidas são só nacionais, a moeda é federal e isso criou uma divisão insanável. Se a Europa partilhasse a mesma dívida, esta crise seria já passado. A dívida soberana da União é apenas de 3%, um valor residual que em nada abala a confiança dos mercados. Mas as dívidas nacionais obrigam a empréstimos e estes trazem com eles um medicamento envenenado: a austeridade. A austeridade
nunca funciona em momento de depressão. E mesmo em momentos normais, como na Alemanha nos anos 90, funciona a desfavor dos outros vizinhos todos, não é? Porque é uma espécie de desvalorização competitiva, não é pela moeda, mas é pelos cortes nos salários. Mas em período de depressão é pior ainda, porque se toda a gente corta, quem é que vai comprar a quem? Ich glaube, dass Austerität gar keine ökonomische Strategie ist. Das ist eine moralisierende Haltung. Da geht es mehr darum, Schuldzuweisungen zu organisieren, als Lösungen vorzuschlagen. Ist übrigens, auch wenn die deutsche Regierung zu den Hauptvertretern der Austerität gehört, nicht die deutsche Erfahrung. Als Deutschland vor 10 Jahren eigene Reformen anzupacken hatte, mit allen Schwierigkeiten, auch allen Ungerechtigkeiten, die dabei eine Rolle gespielt haben, haben wir in Deutschland gerade nicht Austerität betrieben, sondern dafür gesorgt, dass der Euro etwas schwächer wurde, damit Deutschland diese schwierige Phase der Reformen überhaupt überstehen kann. ...300 apartamentos vazios. Em 2012, 400 despejos pendentes. Este é o bairro Meridiana, ou melhor, a Vila Despejo. Este país, hace unos años, el que no compraba un piso era tonto. Y era la cultura de que en este país se llegó a un 90% de propiedad. Solo había un 10% de alquiler. Kubi é investigador na Universidade de Barcelona. Vive neste bairro, às portas da cidade, desde sempre. Aqui vivem essencialmente imigrantes, na maioria analfabetos e desempregados. As casas de 200.000 euros que compraram, hoje não valem mais de 50.000. Cuando la gente te viene con un problema de que está perdiendo su piso, es un verdadero trauma personal, es muy familiar, pero también todo el discurso del sistema es que en el fondo, como tú pierdes el piso, has perdido el trabajo y como no puedes seguir pagando, eres un fracasado del capitalismo, ¿no? Lo que empezó con un tema de desahucios, lo que es un tema de alquiler, cada vez más es un problema de gestión de la pobreza. O sea, ya nos vemos obligados a gestionar la pobreza porque las políticas de austeridad de los gobiernos generan pobreza y la administración no la gestiona. Entonces, ¿qué buscamos? Al principio, ahora mismo, lo más importante es cubrir las emergencias. Hay una falta de recursos, la gente tiene problemas para comer, los niños no tienen alimentos, con lo cual, en esta asociación lo que estamos montando es un banco de alimentos, que la administración funcione, no se autoinmole y haga cosas por la población. El gran error es creer que reduciendo el gasto social la gente va a ser también más responsable. Error, porque cuando la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, lo que tiene que hacer primero es cubrir estas necesidades. Por lo tanto, no puede dedicarse a hacer otras cosas. Invertir en cohesión social, por lo tanto, es una forma también de garantizar que colectivamente podemos hacer que el país haga un salto adelante. Por lo tanto, no es un gasto, es una inversión. Desde que as políticas de austeridade entraram em vigor, 500 000 de gregos passou a viver no limiar da pobreza. Em Espanha, a taxa de desemprego atingiu uns inéditos 26,9%. Portugal viu a dívida pública passar dos 83,7% do PIB para 127,1% e em Itália a dívida chegou a 130% do produto interno bruto. Na Irlanda, onde o setor primário praticamente não existe, setores como a construção perderam 200 000 trabalhadores. O desemprego é uma sangria, o desemprego acaba por matar estas economias. Pessoas desempregadas não pagam dívidas. Pessoas desempregadas, como não pagam dívidas, deixam os bancos insolventes. Estar a dar dinheiro aos bancos por cima não resolve nada porque eles não os passam para a economia porque sabem que a economia está em contração. Portanto, é como tentar empurrar uma corda pela ponta. O que nós temos que fazer é saltar o muro, puxar a corda do outro lado.
yo creo que hay que ser muy claros. Las medidas de austeridad que vienen impuestas desde esta, digamos, primacía ideológica europea en términos de neoliberalismo, en términos de, digamos, primar la estabilidad presupuestaria, el déficit cero como medida mágica de solución de los problemas, no solamente no está funcionando, es que nos está matando. Όταν θεωρούν ότι τα μνημονιακά δάνεια που δώσαν στις χώρες μας αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν και δεν θέλουμε τέτοια αλληλεγγύη. Θέλουμε πραγματική αλληλεγγύη, που πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσουμε. Γιατί τα δάνεια που πήραν οι χώρες μας δεν είχαν καμία σχέση με την έννοια της αλληλεγγύης έτσι όπως την καταλαβαίνουμε. Το μόνο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν να μεταφέρουν τις ζημιές από τα λογιστικά βιβλία των τραπεζών τους στους ώμους των φορολογούμενων ίδιων της Γερμανίας. Και αυτό το ονόμασαν αλληλεγγύη απέναντι στους λαούς του Νότου. Όταν το μόνο που δημιούργησε ήταν πόνο στο Νότο και μίσος από τους Γερμανούς φορολογούμενους απέναντι σε εμάς, γιατί νόμιζαν ότι εμείς τους πήραμε τα λεφτά. Keynes wasn't right on everything, but on this he was absolutely right. You've got to reverse the recession by investment and spending, and the only way you can do that is by either persuading people to spend, which is very unlikely during a recession, they're all getting nervous, or directly do it through public spending and investment. O Fundo Monetário Internacional já admitiu erros na avaliação da estratégia aplicada, mas até hoje nada mudou. Para Oscar, este é um momento decisivo. Seis meses após ter perdido o emprego, entrega hoje a casa ao banco. El máximo que cobro no llega a la cuota que yo tenía que pagar. Entonces, ya me costaba mucho cuando trabajaba, pues ahora era imposible. Y de alguna manera me negué totalmente a seguir pidiendo dinero a mi madre, por ejemplo, para pagar la hipoteca, porque no, o sea, el piso lo compré yo, estoy yo solo en la escritura y yo soy el que tengo que apechugar con esto, ¿no? Ya era cogerlo de aquí para dárselo al banco, cogerlo de aquí para dárselo al banco, yo viviendo de gorra de alguna manera, pues no. A plataforma dos afetados pela hipoteca acompanhou Oscar durante todo o processo de negociação com o banco. Às sextas-feiras, dezenas de catalães reúnem-se em busca de apoio jurídico e conforto. Mas hoje o momento é também de comemoração. Oscar conseguiu com sucesso o que todos os afetados desejam: liquidar a dívida da casa. Hoy he firmado la dación en pago total. No, ellos no querían eso, ellos querían el piso y una deuda creada ilegítimamente para beneficiarse con costas judiciales, con intereses de demora de un 19%. Eso es lo que ellos querían, lo que ellos me amenazaban y tal. Pero bueno, a base de luchar con la plataforma conseguimos que el banco aceptara una dación en pago, que es, pues esto, se quedan con la vivienda y la deuda se queda a cero. Entonces, claro, ayer, a ver, había que celebrarlo, ¿no? Había que bueno, agradecer a los compañeros y compañeras, agradecerles, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, por eso fue muy especial, fue muy guapo. Sí, sí. Por eso es muy importante que aquí no termine la lucha, que aquí comience la lucha. Es el futuro, a ver, lo veo negro, ¿no? Lo veo complicado, muy complicado. Pero, bueno, lo veo bien también porque se puede cambiar todo esto
y lo vamos a conseguir. No solamente el tema de desahucios, hipotecario, tal, es que se ha de cambiar la manera de funcionar. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Todo mundo é composto de mudança, escreveu um dia o poeta português Luís Vaz de Camões. Para a Europa, um novo caminho desenha-se aqui, a sul. Dauerhaft gegen diese krisenhafte Entwicklung abzusichern. O projeto Ulisses é a defesa de um modelo de desenvolvimento para os países a que chamaram PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, baseado na valorização e não na desvalorização desses países. E um projeto de integração europeia baseado nas virtudes que associamos normalmente a Ulisses, que são as da imaginação, da inovação, do diálogo e da busca de soluções que são de vantagem mútua para todas as partes. Rui Tavares concebe a ideia de um projeto Ulisses pela primeira vez em 2011. Desde então, dezenas de políticos, economistas e cidadãos reúnem-se para discutir uma meta muito clara: relançar os países em crise através de investimento público e criação de emprego. Es que ha habido una percepción a escala europea de que los países del sur tenían que ser ejecutores de las instrucciones que venían de otros países, sea Berlín, sea Francia en una época, sea Reino Unido, sea Bruselas como concepto europeo. Y este es el gran reto que tenemos que cambiar. Ulises pretende, de alguna forma, capitalizar el potencial que tienen muchos países del sur y más que los países, la gente en los países del sur para resolver el problema también desde otra perspectiva. Και το σχέδιο Οδυσσέας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προσφέρει μια δυνατότητα να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια προς το κέντρο με ένα νέο όραμα για την Ευρώπη, για μια διαφορετική Ευρώπη που θα είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνοχής, της βιωσιμότητας, της δημοκρατίας. À partir du moment où le projet Ulysse démontre la capacité justement d'initiative du Sud, ça renforce la capacité de l'Europe de créer vraiment ces États-Unis d'Europe nécessaires, donc de créer une gouvernance unifiée, de faire de l'Europe un État fédéral européen. I think it's a fantastic project and entirely feasible. And the legitimation is the US New Deal. O New Deal é o mais famoso conjunto de políticas de recuperação da história. Em 1933, os Estados Unidos viviam a pior recessão de sempre. Um período que teve origem no crash da Bolsa em 1929. Na célebre Quinta-feira Negra, a economia americana desmantelou-se, depois de anos de descontrolada especulação imobiliária, financeira e créditos fáceis. Qualquer semelhança com a atualidade deve ser levada muito a sério. Hoover, o presidente da altura, acreditava no equilíbrio dos mercados, mas a fé capitalista de nada lhe valeu. 11 milhões e meio de americanos ficaram no desemprego. E nada mudou até a eleição de Roosevelt e do seu inovador New Deal. The New Deal was a broad array of initiatives put together and enacted in really the first 100 days of Roosevelt's administration. There was stabilization of agriculture, stabilization of industry, the launching of a large reconstruction project, the Tennessee Valley Authority, which covered a great deal of the Deep South. Philip Selznick, who's a leading US sociologist, has shown that the project actually created local community action. It created local enterprise. It promoted cooperatives. And most of them were in the environmental area in which Ulysses is also concerned. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance.
Em apenas 4 anos, a taxa de desemprego dos Estados Unidos baixou de 25% para 10%. Depression was over in 4 years. By the end of 4 years, and of course, it's obvious that it was over because Roosevelt was re-elected with 46 states out of 48. You can actually see people going to work. Factories which have been closed for months. Bastaram 100 dias para salvar os Estados Unidos. O projeto Ulisses não é tão ambicioso. Pede 10 anos para mudar a Europa. Nós não partimos do zero. Os primeiros anos de integração europeia foram anos em que, em grande medida, as nossas economias convergiram e convergiram não só as economias, como as sociedades e até as democracias. O que acontece é que esta crise põe todo esse legado em risco. 10 anos é o que nós precisamos para estabilizar a situação que nós temos, que é absolutamente dilacerante e que arrisca a perder tudo e a criar conflitos entre os países. É o suficiente para criar um plano de relançamento e é o suficiente para pôr estas sociedades no bom caminho. Quando Ulisses e os marinheiros chegam à ilha dos gigantes ciclopes, ficam encantados com tamanha abundância. Comem, bebem e festejam alegremente. Mas tudo muda com a chegada de Polifemo. Ulisses suplica por hospitalidade, mas o gigante não está pelos ajustes. Prende-os na gruta e ao longo dos dias vai comendo um a um. Mas Ulisses engendra um plano. Fabrica uma estaca afiada e, durante o sono do gigante, espeta-a no olho e foge. Engenho e perspicácia salvaram Ulisses da morte certa. Com as mesmas armas, o sul da Europa pode construir um caminho para o crescimento. Se nós quisermos criar os novos Silicon Valleys do futuro, onde é que os podemos criar? Do meu ponto de vista, precisamente na Europa do Sul. Os países do Sur son países donde existe una gran capacidad de inventar, de innovar, de generar conocimiento. Invertir en I+D, invertir en investigación, invertir en capacidad de innovación. Estos son los retos que hay que aprovechar. Em que é que se podem especializar? Bem, em grande parte nas universidades e no conhecimento. Têm condições ideais para receber estudantes não só de toda a Europa, mas de todo o mundo, através do projeto a que chamamos das Universidades Federais. Trocar experiências, criar sinergias, preencher o vazio de investigação no Sul, este é o objetivo das ambiciosas Universidades da União. Imaginemos que essa universidade era uma universidade que ia investir na grande investigação do domínio, por exemplo, da saúde e dos produtos farmacêuticos. Lá está, nós não estávamos apenas a regular um mercado. Neste caso, o mercado dos produtos farmacêuticos e das patentes, estávamos a ter uma instância pública que vinha dizer, que vinha calibrar como é que esse bem público podia ser gerido e não constituía motivo de transvase de riqueza para alguns, neste caso através das patentes, que em geral estão associadas aos medicamentos. Na Europa, 5 cidades centrais delimitam a região onde mais se investe em investigação e desenvolvimento.
O Pentágono Europeu concentra 75% de todo o investimento em ID do continente. E é também aqui que se gera metade do PIB da União. São assimetrias de gestão da Europa que resultaram num desastroso atraso tecnológico dos países ulisses e na fuga de cérebros. Por ejemplo, investigación desde el punto de vista de aplicación de las nuevas tecnologías a la cinematografía. Hay proyectos muy interesantes que están haciéndose precisamente en varios núcleos, en varios nichos de aquí de investigación en España y particularmente en Cataluña, que después acaban siendo exportados a Hollywood, a Francia, a donde sea. Por lo tanto, hay también aquí una capacidad que al final, si no se desarrolla aquí, lo que acaba provocando es que los expertos que tenemos aquí se vayan ellos. Na ilha de Chipre há uma cidade fantasma na zona de ninguém entre a comunidade grega e a comunidade turca, na cidade de Famagusta. Está lá toda a infraestrutura e essa infraestrutura podíamos ocupá-la como Universidade Federal em língua grega e em língua turca, servindo ambas as comunidades, em língua inglesa também e noutras que permitam trazer estudantes de toda a União Europeia e, por que não, também alguns estudantes do Médio Oriente, da Primavera Árabe, e permitindo resolver uma parte do conflito entre a Grécia e a Turquia, que é aquele que faz gastar estes dois países recursos absolutamente impensáveis em gastos militares nesta fase em que nós nos encontramos. Νομίζω ότι αυτοί που μπορούν να δώσουν όθηση στην ευρωπαϊκή ιδέα είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε μια Ευρώπη που δεν είχε σύνορα, σε αντίθεση με αυτό που ξέραν οι παλιότερες γενιές. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι ταξιδεύουν, σπουδάζουν σε μια χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη, έχουν φίλους σε μια άλλη, άρα είναι πραγματικά Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και αν δεν έχουν πάρει μια ταυτότητα που να λέει Ευρωπαίος polítis. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν μια προωθητική δύναμη για τις αλλαγές στην Ευρώπη. O Mediterrâneo, em particular, sempre foi o centro da economia desta parte do mundo, ou historicamente foi-o. E do outro lado tem uma região que é muito jovem, relativamente pobre, com grande potencial de crescimento, e se nos abrirmos a essa região, não há coisa melhor que possamos fazer a economias ditas periféricas para as ajudar a crescer do que torná-las o centro de qualquer coisa. Se elas forem o centro de qualquer coisa, se elas não forem um beco sem saída, não precisam que lhes emprestem dinheiro, não precisam que a resgatem, nada disso, porque a própria dinâmica que se cria nesse novo centro é de crescimento para elas. Minuto a minuto, os 260 mil painéis solares da central da Amareleja seguem a trajetória do Sol. Otimizam assim a produção de 93 milhões de kWh por ano. Esta central foi desenvolvida pela espanhola Acciona e produz energia em solo português. É a maior central solar do mundo. O Sul pode ter uma importância fundamental na construção de um combate às alterações climáticas por toda a União Europeia, porque é muito forte em termos de energias renováveis, em particular solar e eólica também, que podem ser exportadas para o norte. A razão por que isto não acontece tem a ver com uma estratégia absolutamente cega por parte de alguns países do Norte e por parte da União como um todo. Por um lado, porque o que querem é ligação direta aos países que têm, digamos, reservatórios de combustíveis fósseis, que estão para lá destes países do sul da Europa, e depois, porque por outro lado, nós temos, por exemplo, a França, que impede que a energia renovável que já poderíamos estar a exportar de Portugal e da Espanha chegue à Alemanha, onde as centrais nucleares estão a ser fechadas. A França quer continuar a vender a ela a eletricidade à Alemanha através das suas centrais nucleares, o que evidentemente é uma batota, falsear das regras do jogo. Enfin, le grand problème, si vous voulez, c'est que les Allemands sont pour l'Europe, mais il faut que l'Europe soit allemande. Les Hollandais sont pour l'Europe, mais il faut que l'Europe soit hollandaise. Les Français sont pour l'Europe, mais il faut que l'Europe soit française. Les Portugais veulent une Europe portugaise. Et je crois que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à définir le bien commun, ce qu'est l'Europe, qui dépasse, qui transcende l'État national. Απ' την άλλη μεριά, σίγουρα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τα δημοσιονομικά της χώρας αν κάναμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, πληρώνουμε σαν χώρα πάρα πολλά χρήματα για την ενέργεια. Εισάγουμε πετρέλαιο,
για κίνηση και θέρμανση που είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια ετησίως. Η βιομηχανία μας παταλάει πρώτες ύλες και ενέργεια, ενώ θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική. Em 2012, a União Europeia emitiu 3.417 milhões de toneladas de dióxido de carbono. No topo das emissões está a Alemanha. Kann man ja zur Kenntnis nehmen, dass in dieser aktuellen Krise die Länder, die industrielle Stärken in größerem Maße bewahrt haben als andere, auch besser dastehen. Es war immer ein Fehler, hochmütig auf Industrie herunterzugucken. Und gerade aus ökologischer Sicht, aus grüner Sicht würde ich sagen, für die Transformation, die ökonomische Transformation in Richtung einer CO2-leichten Wirtschaftsweise brauchen wir auch die Industrie als Partner. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass von den Gesamtkosten der Industrie im Durchschnitt 40% Rohstoffkosten sind, dann kann ich, wenn ich auch nur 10% dieser Rohstoffkosten einsparen kann, 4% Kostensenkung durchführen. So viel kann ich zum Beispiel durch die härteste Lohnsenkungspolitik, auch wenn ich bereit wäre, den politischen Preis für eine solche unsoziale Politik zu zahlen, effektiv ökonomisch gar nicht erreichen. In Italia ci sono dei ricercatori e delle industrie, già delle imprese, che fanno delle tecnologie di efficienza energetica molto avanzate e che si basano sul fatto che non dappertutto possiamo mettere pannelli solari o campi eolici. Ci sono delle città di grandissimo valore storico dove non è che uno può mettere pannelli ovunque, e questo ovviamente è il caso anche in altri paesi. E da questo punto di vista il tipo di investimento nell'efficienza energetica può essere davvero un settore di grandissimo futuro. Na cidade portuguesa de Évora, o futuro começou em 2010. É a primeira e nova sítio do mundo. Uma cidade que alia mobilidade elétrica, microprodução e gestão inteligente de energia. O projeto foi eleito o melhor case study de redes inteligentes pela Comissão Europeia e é um modelo de eficiência energética a nível internacional. Replicar conceitos de sustentabilidade como este é a base do Green New Deal, o modelo de desenvolvimento Ulisses. Der Green New Deal bedeutet dreierlei zusammen. Einmal eine ökologische Industriepolitik, die in Richtung einer CO2-leichten Wirtschaft geht. Zum Zweiten eine sozial inklusive Politik. Und zum Dritten eine makroökonomische Reregulierung, die dieses überdimensionierte Gewicht des Finanzsektors einhegt und dafür sorgt, dass der Finanzsektor kontrollierbar bleibt und wieder der Realökonomie dient. Para alguns países Ulisses, a adesão à União significou perda de competitividade agrícola e abandono da ruralidade. Mas em tempos de crise, os povos regressam sempre às origens. As hortas urbanas multiplicam-se, crescem os nichos de agricultura biológica de alto valor acrescentado e surgem ideias de produção verdadeiramente originais. Sempre que Alice planta um legume nesta horta virtual, Nelson replica a ação numa horta real. Os dois estão ligados por uma plataforma única no mundo, o My Farm. My Farm é uma ideia que surgiu dentro do Instituto Politécnico Beja, na qual os clientes têm uma horta virtual, podem preencher a sua horta como queiram e depois, no terreno, na realidade, essas hortas são plantadas de acordo com as decisões que eles tomaram no seu computador. A inspiração provém do jogo mais famoso das redes sociais, o Farmville.
Como no Farmville, os clientes têm uma conta, carregam essa conta com pontos, por exemplo, podem carregar 100 euros, o que transforma em 1000 pontos na sua conta, e esses 1000 pontos, depois, à medida que o cliente vai fazendo operações na sua horta, vão sendo descontados. Ou seja, de certa forma, o cliente vai pagando a prestações, digamos assim, os seus legumes. Tem dificuldades em adaptar-se. Então, dá para apanhar morango? Podemos apanhar aqui. Os legumes são entregues em casa dos clientes ou em pontos de distribuição. Mas os agricultores virtuais também podem vir à horta pôr mãos à obra. É quase que nós, como se comprássemos um bocadinho de sabor à vida rural. Estamos integrados no campo, sentimos os agricultores. O My Farm tem uma lista de espera de dezenas de pessoas. Com pouco mais de um ano de existência, o projeto começa agora a expandir-se para zonas mais urbanas, como a área metropolitana de Lisboa. Queremos que as hortas sejam feitas por pequenos agricultores, pela agricultura familiar, porque é uma forma também de nós compensarmos, de alguma maneira, as perdas que nós sentimos que esses agricultores têm tido nos últimos tempos, em termos de dificuldade que eles têm para escoar o seu produto. Portanto, nós queremos criar parcerias com esses agricultores, eles ficam responsáveis pelas hortas e nós partilhamos com eles uma percentagem das nossas receitas. O Mediterrâneo é a terceira região do mundo mais rica em biodiversidade. Uma conjugação perfeita entre clima e solo permite o crescimento de oliveiras que produzem o melhor azeite do mundo, sobreiros excepcionais em cortiça ou ainda ervas aromáticas com uma concentração de óleos inigualável. Ao património natural acrescente-se séculos de esplendor cultural. Nos países Ulisses do Sul, existem 122 locais declarados Património Mundial da Humanidade. Pioneiros da democracia, dos descobrimentos, das artes e do pensamento. A Europa tem as cidades mais interessantes do mundo e aquelas que foram os grandes motores da economia. E algumas delas são as cidades que estão nesta região do Sul. Estão desvalorizadas, porque o boom do imobiliário tirou gente destas cidades. Estão, em grande medida, degradadas e muitos destes edifícios que nós temos à nossa volta estão vazios. Palermo, Segunda Guerra Mundial. 40 mil pessoas ficam sem casa. Mas a reabilitação nunca avança, devido a interesses de políticos corruptos e da máfia. A partir desse momento, a periferia cresce em mancha e o centro cai em degradação. Nós temos que fazer recuperação urbana, desde logo, porque isso é importante na fase de estabilização do paciente, ou seja, para dar emprego agora às pessoas que vão fazer essa recuperação, mas essa recuperação tem que ser também pensada para cidades mais sustentáveis, cidades que façam boas experiências em termos dos transportes públicos, em termos de novos meios de locomoção, em termos de energias renováveis, e cidades que atraiam para elas, pela sua própria personalidade e identidade cultural, que é um dos elementos fundamentais para atrair gente, que atraiam para elas o novo tipo de empresas que farão esse paradigma do futuro. Nas cidades Ulisses crescem os movimentos criativos e empreendedores. No Meat Market, centenas de criadores expõem produtos únicos, na maioria artesanais, e para um público cosmopolita. É uma nova economia urbana. Ο ίδιος ο πολιτισμός από μόνος του είναι μια πολύ σημαντική, είναι ένα εργαλείο συνοχής στις κοινωνίες. Βοηθάει μέσα από τη μουσική, μέσα από τις τέχνες, βοηθάει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν, να έρθουν κοντά και να ανακαλύψουν πράγματα που είχαν ξεχάσει. Άρα και από μόνος του ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο που είναι εντελώς απαραίτητο στη σημερινή εποχή. Αλλά ο πολιτισμός θα μπορούσε να ήταν και μια διέξοδο για την οικονομία, μια διέξοδος
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όταν λέμε όμως πολιτισμό, δεν λέμε κατανάλωση του πολιτισμού, αλλά συνέχεια και ανάπτυξη του πολιτισμού με τις διάφορες μορφές, τις διάφορες τέχνες και πολιτισμός στην καθημερινότητα. Όχι μόνο πολιτισμός των καλλιτεχνών, αλλά και πολιτισμός μέσα στην καθημερινότητα. Sabores, cheiros, temperos compõem também a cultura dos países Ulisses. Atraem milhões de turistas por ano e são um dos setores económicos mais fortes do Mediterrâneo. Maria é professora de literatura grega. Com a crise, cozinhar deixou de ser apenas um prazer para se tornar fonte de rendimento. É dona da taberna mais antiga de Atenas e os turistas adoram. Dinheiro. Muito foi já perdido em especulação financeira, em resgates a monopólios bancários. Nos últimos anos, apenas um único destino: pagar dívidas soberanas. Para investir, ainda há dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Ele está em várias fontes. Em primeiro lugar, está no combate à fuga de capitais e à fuga aos impostos, que significa, na União Europeia, 1 bilhão de euros todos os anos. Para as pessoas terem uma ideia, um termo de comparação, o plano de crescimento apresentado pelo Presidente Hollande, que não foi financiado e que não está iniciado, é de 100 mil milhões de euros, ou seja, é muito menor do que o bilhão de euros que nós perdemos todos os anos para a fuga de impostos. The European Investment Bank has been borrowing and investing without any national guarantees since 1958. It's now about 3 times the size of the World Bank. It has macroeconomic potential to fund hosts of microeconomic projects. Il faut moderniser le budget européen par les ressources propres, la taxe sur les transactions financières et tout ça pour qu'il y ait un véritable budget européen qui soit si on veut, d'une manière utopique, il faudrait que 5% du produit intérieur brut soit le budget européen. Aujourd'hui, c'est 1%. Uma taxa de apenas 0,1% sobre as transações financeiras permitiria reunir entre 70 mil e 400 mil milhões de euros por ano. O dinheiro emprestado à Grécia desde 2010 é metade do teto máximo desse valor. Wir haben jetzt 6 Milliarden für den Beginn der Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit. Das ist nicht viel, das ist aber auch nicht nichts. Und dieses Geld sollte sehr klug in den südlichen Ländern investiert werden. Ganz klar muss der Fokus auf Portugal, auf Spanien und auf Griechenland liegen. Auch in Irland wird Teil dieses Gelds gebraucht werden. Entre as soluções, existe uma logisticamente simples, mas politicamente controversa: títulos de dívida. One of the recommendations which I made years ago to Jacques Delors and has been endorsed by the Economic and Social Committee is Europe should borrow to invest on its own account. Because until mid-2010, Europe had no debt. National debt was very high, but Europe itself had no debt. Now it has only some by buying out toxic bank debt. But this is a far lower level than the case in the United States when Roosevelt launched the New Deal. Uma proposta como esta não implica mutualizar a dívida europeia, ou, como tantas vezes é alegado, colocar os contribuintes alemães a pagar as dívidas dos países Ulisses. Não se trata de juntar cada dívida nacional num bolo comum, mas de compreender a gigante riqueza da Europa no seu todo, com 500 milhões de habitantes e quase 10 bilhões de PIB, e criar obrigações para a recuperação.
Mas se não houver consenso entre todos os Estados-membros, os países Ulisses podem seguir outro caminho. There's a false polarization, because many people think we can't resolve this crisis until we have a federal government. But the solution is confederal. That is to say, some governments can do it, others don't have to do it. As has been the case with the introduction of a financial transaction tax, where Germany and Austria have used what's called enhanced cooperation. It only needs 11 or more member states. Well, the rest of Europe could introduce borrowing through what's called the European Investment Fund, which is part of the European Investment Bank, which would attract surpluses from the rest of the world economy that they can't at the moment invest because Europe isn't growing. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην κρίση, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, έχουμε δύο βουνά. Έχουμε ένα βουνό χρέους και τραπεζικών ζημιών και ένα άλλο βουνό κερδών που δεν έχουν που να πάνε, είναι κινητοποιημένα σε κατάσταση παράλυσης από το φόβο. Το θέμα είναι να κινητοποιηθούν αυτά τα βουνά των πλεονασμάτων, των κερδών, έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις. Δεν έχει σημασία ποιος θα το κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας σε μια περίοδο κρίσης δεν το κάνει γιατί είναι παραλυμμένος από το φόβο. Και χρειάζονται κρατικές παρεμβάσεις, ή αν θέλετε παρεμβάσεις από οργανισμούς όπως η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης, για να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία. Και αν μπει μπροστά αυτή η διαδικασία από έναν οργανισμό σαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τότε ακολουθεί και ο δημόσιος τομέας, εφόσον η παράλυση και ο φόβος έχουν φύγει. Rating agencies and bond markets actually want a European recovery. That's been stressed by Standard & Poor, but not reported widely. And it's been stressed recently by Bill Gross, who's the head of PIMCO, which is the largest bond buying and issuing institution in the world, 360 billions. If you shift, they want a solution, they want to see governments acting. É preciso dizer também que nem tudo é dinheiro, ou seja, há algumas mudanças legislativas que permitam enquadrar melhor o setor associativo e cooperativo em países como Portugal, que o têm com uma base legal na Constituição e que usam pouco, que permitam fazer uma espécie de federativismo das pequenas e médias empresas para que elas partilhem recursos. Tudo isso são alterações legislativas que não custam um cêntimo, mas que dão muitos euros de retorno. Nesta reconstrução dos países Ulisses, há uma peça estruturante fundamental, uma agência da União. Une agence Ulysse serait probablement capable d'identifier les initiatives possibles, car ce n'est que si on identifie ces initiatives qu'on arrivera justement à les développer. No puede ser y no va a ser el actor que va a crear las oportunidades, tiene que ser el catalizador. Quase que uma espécie de casamenteira entre os projetos locais e os fundos do Banco Europeu de Investimentos, que não estão a ser usados, que são maiores do que os do Banco Mundial e que poderiam ser canalizados para apoiar o relançamento da economia europeia a partir de baixo. Para grandes crises, novas instituições. Esta é a premissa por detrás da criação de uma agência Ulisses. Tem como modelo a Tennessee Valley Authority, uma instituição criada no mandato de Roosevelt, focada em relançar a economia dos Estados Americanos do Sul, os mais devastados pela depressão. Nunca na história americana havia sido criada uma agência específica para uma região. Não quer dizer que depois de 10 anos de uma agência Ulisses no Mediterrâneo não possamos mandar Ulisses em busca de novas aventuras, sejam no Báltico, sejam no centro da Europa, sejam até aventuras que são mais dispersas, que tenham a ver com as cidades ou que tenham a ver com as periferias. A criação de uma agência Ulisses poderia servir de modelo para outros tipos de investimentos focalizados, concentrados, de que a União possa precisar no futuro. Durante os 20 anos que Ulisses esteve ausente de Ítaca, dezenas de homens faziam festins em sua casa.
Bebiam e comiam o que não lhes pertencia, dormiam com as empregadas. Eram os pretendentes de Penélope. Mas no dia em que Ulisses regressa, tudo muda. O herói disfarça-se de mendigo e, depois de esperar pacientemente, surpreende os inimigos. Ajudado pelo filho e por 2 fiéis serviçais, Ulisses ataca-os com sede de justiça. Em poucos minutos, restabelece uma paz perdida há décadas. Abuso de poder, corrupção, ganância. 10.000 anos separam-nos de Homero, mas os desafios que se colocavam à sociedade da altura continuam atuais como nunca. Na União Europeia existem 3.600 grupos ativos de crime organizado. Movimentam-se na sombra da economia real, manipulam o poder político, amedrontam os trabalhadores. Em Palermo, 2 séculos de domínio da máfia ditaram o destino da Sicília. Uma Itália à parte, com poucas ou nenhumas oportunidades. Mas esta terra está a libertar-se. É a época de poda na região do Alto Belice e Corleonese. Aqui produz-se um dos vinhos biológicos de maior qualidade de Itália, o Cento Passi. Mas o que o torna verdadeiramente especial é que é produzido num terreno que foi confiscado à máfia. È lo Stato che li dà in concessione alle associazioni e alle cooperative per creare iniziative sociali che hanno un ritorno sui territori. Sono cooperative sociali, quindi prevedono all'interno del novero dei loro soci il 30% di soggetti disagiati, a cui viene data dignità, a cui viene data la possibilità di lavorare all'interno delle cooperative. Sono cooperative agricole, quindi si coltiva la terra, cercando di valorizzare i prodotti locali. Na Sicília, crime organizado sempre foi sinónimo de Estado. Durante anos, os jovens trabalhavam exclusivamente para a Cosa Nostra. Mas em 1996, as cooperativas sociais passam a poder gerir bens confiscados à máfia e começa uma transformação social. Quando abbiamo cominciato l'attività pensavamo che fosse complicato intercettare forza lavoro nel territorio. In realtà la cosa che ci ha stupito positivamente è stato proprio il fatto che i giovani del territorio venivano a consegnare di propria spontanea volontà i propri curriculum o si presentavano per far sì che potessero lavorare in cooperativa. La domanda che facevano da sempre era: è vero che fate lavorare le persone con contratti regolari? Questa era la prima domanda e la risposta sì, è vero, ma per noi è normale. Ancora di più sconvolgeva loro e faceva passare questo messaggio nel territorio. I soci che lavorano per le cooperative hanno uno stipendio giusto rispetto a quella che è la loro mansione, hanno i contributi pagati e godono di tutti i diritti sindacali, cosa che la criminalità organizzata non poteva garantirgli. Da quando la cooperativa opera nel territorio ha preso quindi possesso dei terreni, ha deciso immediatamente di gestire i terreni secondo il metodo di agricoltura biologica. Questo è un fatto importante perché vogliamo riscattare il territorio non solo dalla presenza della mafia, ma anche essere, tra virgolette, più bravi di loro, quindi gestire i terreni rispettando la madreterra.
Quando è nata la cooperativa noi lavoravamo totalmente gratis. Per farvi un esempio, noi non ci siamo pagati gli stipendi per più di 1 anno e mezzo. La grande soddisfazione per la cooperativa Pio La Torre, all'epoca noi soci pensavamo sarebbe stato il giorno in cui avremmo pagato il primo stipendio. In realtà la realtà supera la fantasia, ovvero la più grande soddisfazione è stata quando invece la cooperativa Pio La Torre ha pagato il primo stipendio ad un soggetto che lavorava in cooperativa del territorio. Quella è stata la più grande soddisfazione e quello ci ha permesso di entrare nel cuore del territorio, nel cuore della gente. O consórcio Libre a Terra, de que faz parte a cooperativa Pio La Torre, tem hoje 150 trabalhadores e gera receitas na ordem dos 8 milhões de euros. Mas a luta contra a máfia está longe de terminar. Ma in questo momento il crimine organizzato, diciamo, sta prendendo piede in zone nuove, in particolare nel nord dell'Italia. Fenomeni più sotterranei stanno diventando più evidenti, tipo per esempio nel racket dei negozi, no? Il fatto di andare a chiedere quello che in italiano si chiama il pizzo, cioè una specie di tassa per la sicurezza del luogo, e questo in questo momento nel nord dell'Italia sta diventando un elemento molto presente e chiaramente relativamente nuovo. Sono successi fatti in cui sono state colpite le cooperative, sono stati distrutti i nostri seminativi, sono stati danneggiati gli attrezzi agricoli, le vigne. Questo fa parte del percorso, a mio parere, di crescita, di sviluppo delle cooperative che gestiscono beni confiscati. In fondo facciamo qualcosa che in passato non è stato mai fatto, ce lo aspettavamo. La risposta più grande è stata invece quella di accogliere ogni estate tantissimi giovani che da tutta Italia vengono a calpestare le terre, vengono a calpestare magari i vigneti che sono stati distrutti o i campi che sono stati incendiati. Quella per me rappresenta, e per tutti noi, la risposta più importante, perché passa il messaggio che il bene confiscato non è solo delle cooperative che lo lavorano, ma è di tutto il nostro paese, appartiene a tutti i nostri giovani. Quando si dice che le mafie sono più radicate al sud rispetto a altri contesti, si omette del dire che tutto il denaro che la mafia accumula molto spesso viene investito nei paesi più ricchi, quindi non si può dire con sufficienza che le mafie e la criminalità organizzata si sviluppa al sud, perché significherebbe negare un dato di fatto. La mafia è un fenomeno globale. Em época de crise económica, as atividades ilícitas tendem a aumentar. Logo após o crash de 2008, a economia paralela na Europa aumentou 0,5%. Segundo a Europol, o prolongamento da crise financeira está também a abrir caminhos para novos tipos de fraude. Anche nella politica c'è una scarsa attenzione europea per il fenomeno del crimine organizzato. Se il progetto Ulisse potesse puntare i riflettori non solamente sul fenomeno per analizzarlo, ma anche valorizzando quei progetti che cercano attraverso il lavoro con la società civile di battere questo fenomeno, sarebbe un elemento di grandissima originalità del progetto Ulisse, perché non ce ne sono di progetti così. Uma lei europeia de confisco de bens do crime organizado está em debate na União. A sua aprovação permitiria replicar o sucesso da Libra em Itália. Mas para essa medida ter êxito, é preciso uma ação sem precedentes junto de instituições até hoje intocáveis, os bancos. Mesmo que nós não possamos acabar com os paraísos fiscais, e sabemos como esse caminho está politicamente bloqueado, nós podemos tirar o oxigênio aos paraísos fiscais. Nós podemos dizer aos nossos bancos, que em grande medida neste momento estão a ser sustentados pelo contribuinte europeu, que vão fazer parte de uma união bancária que é o que lhes vai garantir credibilidade para o futuro. Nós podemos dizer, se querem fazer parte dessa união bancária, e não vão ter outra opção se não querer fazer parte dessa união bancária, vão fazer parte dela, mas com a obrigação de nos dizer o que é que as vossas filiais no estrangeiro fazem também, porque vocês são bancos europeus. Durante anos, a banca jogou com o dinheiro de milhões de clientes como se de uma roleta russa se tratasse. Criaram produtos financeiros constituídos por dívidas tóxicas que as agências de rating classificavam como de alta fiabilidade. São essas mesmas agências que atualmente definem o futuro dos países Ulisses ao classificarem as suas economias como lixo. No relançamento da União Europeia,
ainda há lugar para este sistema bancário. Hoy hablamos de que hay bancos demasiado grandes para dejarlos caer. Too big to fail. Yo creo que el gran reto ahora está en entender que quizás es demasiado grande para caer, es que es demasiado grande para existir. The banks should be broken up. It is possible to do that. The Sherman antitrust acts did that with one of the biggest banks in the United States. It is feasible to do it if you have the political will. Πρέπει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να μην γίνεται σε εθνικό επίπεδο, να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι τράπεζες που χρειάζονται ανακεφαλοποίηση να τις αναλαμβάνει αυτόματα το European Stability Mechanism και να μην περνάει μέσα από το δημόσιο χρέος των κρατών μελών και να μην περνάει μέσα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Να σπάσει αυτή η σχεδόν μαφιόζικη σχέση μεταξύ ντόπιων εγχώριων πολιτικών και εγχώριων τραπεζιτών. The European Investment Bank is lending to banks at less than 1%, but they're then on lending to small and medium firms at 5, 6, 7%. A European central bank should have the power to say, if we're giving you money, these are the conditions. That's, after all, what banks do if you go to a bank and ask for a loan. Em 2010, a banca rotocracia tomou conta da Grécia. Em catadupa, centenas de negócios colapsaram e milhões perderam o emprego. O tsunami de insolvência dos bancos gregos estendeu-se ao resto da União. Num só dia, o BCE disponibilizou quase 500 mil milhões de euros para salvar as instituições bancárias. E, no entanto, os bancos comerciais continuaram a não conceder empréstimos para alavancar a economia. Mas no interior da Grécia, banco passava ao lado desta avalanche. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι μια καθαρά τοπικής λειτουργίας τράπεζα. Είναι συνεταιριστική τράπεζα, λειτουργεί ως πολυμετοχικό σχήμα, σαν πιστωτικός συνεταιρισμός και αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 5.000 μέλη. Apευθύνεται αποκλειστικά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αγορά του νομού Καρδίτσας. No último ano, o Banco de Karditsa abriu 3 novos sucursais e aumentou o número de empréstimos. É considerado o melhor banco cooperativo da Grécia. Η δυνατότητα που είχαμε μέσα στην οικονομική κρίση να αυξήσουμε τις χορηγήσεις μας και να στηρίξουμε την τοπική οικονομία υπήρχε διότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Και αυτό βοήθησε να μπορούμε και εμείς να στηρίζουμε και να βοηθάμε τις επιχειρήσεις. Η ρευστότητα αυτή προήλθε βεβαίως από τις καταθέσεις των μελών και των πελατών της τράπεζας και η οποία βέβαια ήρθε στην τράπεζα, οι καταθέσεις ήρθαν στην τράπεζα με τα υψηλότερα επιτόκια που δίναμε σε σχέση με τις άλλες εμπορικές τράπεζες, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο επίσης τους συνεταίρους καταθέτες. Υποστηρίζουμε συνήθως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, μικρού μεγέθους βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως επίσης νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες. Οι επενδύσεις στις οποίες συμμετέχει η τράπεζα και τις οποίες βοηθάει να αναπτυχθούν είναι επενδύσεις στην ενέργεια, επενδύσεις στη γεωργία και κάθε τύπο αναπτυξιακή επένδυση που μπορεί να γίνει στην περιοχή. As plantas estão ainda pequenas, mas este campo de cardos vai alimentar a primeira central de biomassa da Grécia. Projeto cofinanciado pelo Banco Cooperativo. Θα χρησιμοποιήσουμε γύρω στους 30.000 τόνους βιομάζας, αγροτικής, δασικής, κάθε μορφής βιομάζας και θα παράγουμε από αυτά γύρω στους 20.000 τόνους στερεά καύσιμα, εκ των οποίων μέρος, γύρω στους 5.000 τόνους, θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια μονάδα ισχύως 500 κιλοβάτ. Ναι, μόνο που είναι σε Excel. Αυτό είναι το Excel που λειτουργεί. Ο ρόλος της τράπεζας τοπικά δεν είναι μόνο να λειτουργεί σαν πιστωτικό ίδρυμα και να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες. Υπάρχει και ένας κοινωνικός ρόλος που πρέπει αυτή η τράπεζα να έχει στην τοπική κοινωνία. Μία από αυτές τις δράσεις που κάνουμε είναι αυτό που αποφασίσαμε πέρυσι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, να στηρίξουμε τα μέλη που σπουδάζουν, που είναι οι ίδιοι φοιτητές, ή παιδιά μελών που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια
με μια χορηγία από την Τράπεζα Οικονομικής Στήριξης για τις σπουδές τους. Μας προσφέρει οικονομική υποστήριξη που αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί ένας φοιτητής να φύγει από την πόλη του, να πάει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει. Πρέπει να βρει σπίτι, πρέπει να φάει, πρέπει να μετακινηθεί. Όλα αυτά μας τα προσφέρει η εταιρεία. Μας πρόσφερε έπιπλα, μας πρόσφερε ηλεκτρονικές συσκευές. Κάτι που δεν θα ήταν εύκολο για τον καθένα να τα αποκτήσει. Ξέρω πάρα πολλούς. Τους βοήθησε, γιατί όλοι θέλαμε μία μικρή βοήθεια. Αρκετά, μπορώ να πω. Χρειαζόμαστε βαρετές τράπεζες. Χρειαζόμαστε τράπεζες που να λειτουργούν στην πολύ απλή λογική ότι παίρνουν τα χρήματά μας, εξασφαλίζουν ένα μικρό επιτόκιο σε εμάς που καταθέτουμε και ότι μετά δανείζουν αυτά τα χρήματα σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά με ένα λίγο μεγαλύτερο επιτόκιο. Αυτό. Em 2012, a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da Paz. Mas que paz existe num continente onde países vivem à beira do abismo social e econômico? O que nós precisamos fazer é de voltar às regras do jogo iniciais do projeto europeu, ou seja, realizações concretas para criarem solidariedades de facto, ou seja, porque dão vantagem mútua a toda a gente. Como diz o filósofo Viriato Sormanho Marques, o que aconteceu é que nos últimos anos ficou toda a gente convencida na União Europeia que para uns ganharem, outros têm de perder, e esse é um caminho em que todos vão acabar por perder. Einer der Väter der amerikanischen Revolution hat, als das gerade losging, mal gesagt, either we all hang together or we will all hang separately. Entweder bleiben wir beieinander und gewinnen diesen Unabhängigkeitskrieg gemeinsam oder wir alle verlieren. Und so ähnlich würde ich heute über Europa sagen. Entweder Europa löst seine Probleme gemeinsam und wir alle profitieren davon oder alle werden verlieren. Die Vorstellung, einer könnte sich auf eine Insel retten, die Briten auf ihre oder die Deutschen tun plötzlich so, als wären sie eine Insel. Das funktioniert nicht. Na Grécia, o momento é de convulsão. O crescimento da polarização do eleitorado faz tremer as bases da democracia. O rumo, esse, tem de ser diferente. Si no hay por parte de la gente confianza en las instituciones, difícilmente vamos a conseguir que el proyecto como tal conjuntamente avance. Lo que pretende Ulises es una cosa muy sencilla, pero a la vez muy necesaria, es devolver el poder ciudadano, democrático, a la gente, arrancárselo a los entes económicos, políticos y financieros que hasta ahora han estado controlando el proceso y conseguir, y esto es lo más difícil, pero también lo más importante, que haya otra vez una conciencia colectiva. Esta crise é mais uma forma de testar os europeus. E os europeus já falharam testes várias vezes. Falharam na Primeira Guerra Mundial, falharam quando negociaram a paz da Primeira Guerra Mundial e deixaram a Alemanha endividada e disseram que iam espremer a Alemanha até ela guinchar. Daí não resultou nada de bom, resultou o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, uma Europa dividida na Guerra Fria. E a Europa, que agora finalmente tem condições como há muito tempo não tinha, ou como se calhar nunca teve, para resolver os seus problemas em democracia e em cooperação, pode falhar este teste. Refletir a Europa é refletir a paz, é desenhar o caminho para um não conflito. Há 100 anos, o continente precipitava-se para a Primeira Grande Guerra num contexto muito semelhante ao que vivemos atualmente. Na altura, nenhum herói evitou a catástrofe. Mas hoje, Ulisses, num movimento ecológico, solidário e libertário, pode evitar novos erros e escolher viver segundo uma prudente generosidade. Venham, meus amigos. Não é tarde para buscar um mundo novo. Ao mar, e lado a lado remando, batendo as altas vagas. Pois é minha vontade ir além do sol
e de todas as estrelas do poente até morrer. Podem os abismos tragar-nos. Podemos achar as ilhas venturosas e lá ver o grande Aquiles que conhecemos. Muito perdemos, mas muito ficou. Se já não temos a força dos velhos dias, em que movíamos terra e céu, somos o que somos. Têmpera igual de corações heróicos, débeis pelo tempo e pelo destino, mas de vontade forte, para lutar, para buscar, para encontrar e jamais render.